Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja, né? Vamos para mais uma porção da Palavra de Deus. Se encontra Evangelho de João, João capítulo 3, versículo 2. João capítulo 3, versículo 3, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando a Bíblia está sendo bem clara em começar dizendo na verdade, Jesus está querendo explicar muitas coisas aqui. Só que o que eu vim falar é de eternidade. Eu não posso achar que porque eu vivi um momento aqui, com a vida que Deus me emprestou, isso vai me definir. Lembrando que todo ser humano é eterno. A carne, a matéria que não é, mas o que está dentro, que é a alma, e o espírito, são eternos. Ok? Vamos lá. Quem era Nicodemos? Era um homem muito bem instruído, e ele ali fazia parte do... Eu vou falar de uma maneira mais simples. Ele era um homem que ele estudou para estar na posição que ele tinha. Qual era a posição dele? Ele era um fariseu. Um dos principais da sinagoga. Entendeu? Mas ele era um fariseu. E agora ele, pelo seu estudo, pela sua dedicação, chega àquele posto ali e estava tudo certo. Por quê? Porque Nicodemos agora aprendeu os princípios da fé, né, do povo de Deus, baseado na lei que Deus revelou a Moisés. Só que Nicodemos vai ter um choque muito grande de realidade, preste bem atenção nisso, porque agora vem Jesus, que fez o mesmo caminho que Nicodemos, sentou para aprender, ouviu, compareceu às festas, compareceu quando foi apresentado quando criança, comparecia nas épocas certas ali na sinagoga, e Jesus vai começar a curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar demônios, fazer maravilhas. E o que eu te pergunto é, o que havia entre Jesus e Nicodemos? Ah, irmão Murilo, Jesus era perfeito, o Filho de Deus, Nicodemos era um ser humano. Não, o que eu estou querendo dizer não é a parte espiritual. Estou dizendo do mesmo caminho na parte física. Porque Jesus aprendeu como Nicodemos, Jesus foi instruído como Nicodemos. E agora o que faz a diferença é que Nicodemos tinha a posição, mas ele vê algo diferente em Jesus, e a declaração dele no versículo acima é: olha, se esse tal Deus não fosse com ele, esses sinais não aconteceriam. Então Nicodemos agora está buscando entender o novo. E como eu disse, nós somos eternos. Eu vim falar da eternidade. E agora Nicodemos procura Jesus de noite, onde a cidade não estava tão agitada, não havia tanta gente fora de casa, tá? Eu não estou dizendo que a cidade estava vazia, a cidade não estava tão movimentada. E por que Nicodemos vai à noite? Porque durante o dia e a tarde ele agora tinha os seus compromissos na sinagoga, os conselhos que ele tinha que participar, as votações que eles tinham que participar, as missões que eles iam, porque eles iam para um lado e para o outro, porque naquela época a função espiritual não era só espiritual, era espiritual e civil e política. Então mexia muito ali com a sociedade local. Ah, irmão Murilo, mas quem estava ali no comando era Roma. Legal, mas tinha os representantes. E Roma não conseguiu desfazer o conselho dos anciões e dos sacerdotes de Israel. Agora eles começam a sobre eles dominar. Beleza, já contei muita história. Então Nicodemos chega a Jesus, e o que Jesus vai dizer para ele é: na verdade te digo, olha só, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vamos lá. Jesus agora, para
início de conversa, Nicodemos já havia reconhecido, dizendo, olha, eu não vi até hoje e eu não consegui fazer o que você faz, mesmo aprendendo como você aprendeu, entende? E aí Jesus vai entrar no lado da eternidade, porque quando Jesus joga pro reino de Deus não é carne nem sangue, não é comida nem bebida, né? Então agora quando Jesus joga para a parte espiritual, porque Nicodemos estudou e sabia que existia uma alma, que existia um espírito, que o corpo foi feito por Deus, só que a pergunta é, para onde ia? Nicodemos não tinha essa informação. E Jesus está querendo falar de nascer. Vamos lá, por que Jesus mexe aquele que não nascer de novo? Pausa. Se nascer de novo, se eu tenho que nascer de novo, é porque eu um dia já nasci. Eu estou refazendo o processo. De novo, fazer de novo. Porque Jesus mexe naquilo que Nicodemos não sabia. E é aqui que Jesus vai entrar conversando com a alma de Nicodemos. Nicodemos, vocês já foram gerados. Vocês já foram gerados pelo Pai. E isso foi lá no Éden. Então vocês já tiveram nascimento, vocês já existiam. Só que algo aconteceu que agora tem que nascer de novo. Peraí, por que eu tenho que nascer de novo se agora Jesus não está respondendo à expectativa de Nicodemos? Porque Nicodemos começa reconhecendo, olha, se Deus não for com esse homem, tais coisas, ou seja, tais sinais não acontecem. Vamos lá mexer na eternidade? Murilo, quando é que eu passei a existir? Não foi quando você chegou no ventre da sua mãe. Não foi quando você chegou no ventre da sua mãe. Você, lá em cima, nos céus, já existia, a sua alma já existia. Na verdade, no ventre da sua mãe formou a matéria. Mas a vida que está na alma veio de Deus. Então Deus liberou a tua alma e agora ela habita neste templo, que é o corpo, tá? É como se fosse um vaso que coloca algo dentro. A alma tá aí. Só que, quando Adão agora peca, e por ele ser o primeiro homem, e Eva também, tudo que é descendente deles veio com a marca do pecado de herança. E é isso que eu vim falar pra você. Sabe por que é tão difícil você, às vezes, largar um desejo? Não é porque Jesus não tem poder e não é porque você não quer. É porque quando é como uma... Como eu posso falar? É como uma doença genética. Quando eu já venho com ela, ou seja, no meu nascimento, meus exames já mostram ela, eu tenho que me adaptar. Agora Jesus, quando está falando nascer de novo, lembrando que Jesus aqui não havia morrido e não havia ressuscitado. Então ele está dizendo, já confirmando o processo. Então quando agora a alma vem e ela agora existe neste corpo, que isso, meu amor? Existe neste corpo. Ela agora já veio com a marca do pecado de herança. Você não tem nada a ver com o que Adão fez, porém, dói. Agora Jesus, adiantando um pouquinho, pagou o preço por esse pecado, tirando a culpa de sobre nós. Só que você já viu quando um vidro é quebrado, ou quando um espelho é quebrado, ainda que se forme um buraco, mas lembra das rachaduras? Esses são os efeitos do pecado que ficou. Ainda que Jesus pagou o preço pela salvação, mas tem as consequências que ficaram. Jesus tirou a condenação, mas as consequências ficaram. Então Jesus, quando está falando, aquele que não nascer de novo, aquele que não procurar com que a sua alma seja como ela era quando ela desceu, ele não pode ver. Olha o que Jesus vai dizer. Não pode ver o reino de Deus. Por que fala de ver e não fala de entrar? Porque Adão agora, lembra? Adão via Deus passear no jardim, a conexão espiritual. O que Deus me trouxe aqui para dizer é, lute enquanto há tempo para que os seus desejos não te tirem a visão que um dia você teve. Tá bom? Vou deixar essa palavra de reflexão, João 3, porque aqui é só uma porção, João capítulo 3, versículo 3. Tá bom? Que Deus abençoe.
Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um.